Som. Bom dia, irmãos. Bom dia, todo que está nos visitando também. Muito bom poder estar de volta com vocês. A gente tirou 14 dias de férias, mas eu estava em Fortaleza antes, né? Lá ministrando algumas aulas na conferência da ABCB. Então a gente acabou emendando. Então, no final das contas, eu olhei no calendário, fiquei 4 finais de semana sem estar aqui. Sente falta. Muito bom estar de volta na família do Senhor, como a gente cantou agora, vivendo em comunhão. E a mensagem de hoje sobre a ceia, que fala sobre isso. A dignidade da ceia do Senhor deve ser exaltada pelos que dela participam. E a gente vai ver que Deus preparou a ceia para nós, para que, se de fato nós estamos em comunhão com Ele, necessariamente nós estamos tendo comunhão verdadeira uns com os outros. A instrução sobre a ceia do Senhor, instrução mais direta, escrita nas cartas para as igrejas, se encontra justamente na carta aos Coríntios, porque apesar dele celebrar esse momento, lá em 1 Coríntios 11, né, ele celebrar esse momento, a sua prática de vida deixou de corresponder à dignidade da ceia e ao próprio significado da ceia. Por isso que, devido a uma atitude ali de divisão, de egoísmo, de cada um usar esse momento, né, comer aquela refeição pensando simplesmente em si, né, e era uma refeição mesmo, de maneira egoísta, Paulo fala que, apesar de estarem praticando o sacramento ou o ritual da ceia, não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando ali, porque ela foi desfigurada, não nela mesma, mas para aqueles que estavam vivendo dessa forma. E pela explicação que o apóstolo Paulo dá ali em 1 Coríntios 11 sobre a ceia, o motivo deles estarem vivendo dessa forma, de maneira egoísta, dessa forma nem estarem mais celebrando a ceia, apesar de manter essa aparência, esse ritual, o motivo foi que, mesmo sem perceber, estavam desprezando o que Jesus tinha feito por eles. E por isso estavam desprezando os irmãos em Cristo. E sempre assim, irmãos. Quando nossos relacionamentos aqui entre nós, como irmãos em Cristo, está sendo afetado de maneira negativa, ou seja, a comunhão não está acontecendo do jeito que a Bíblia coloca, sempre é porque o motivo é esse. Nós estamos, no mínimo, esquecendo ou desprezando o que Jesus fez por nós. Sempre tem a ver com isso. Okay? O que Jesus fez, o que ele é, deixa, de certa forma, para aquela pessoa de ser o que realmente que a Bíblia fala que ele é. O que significa isso na nossa vida. E como o nosso coração não é melhor e nem pior do que o coração desses irmãos de Corinto, o Espírito Santo registrou esse trecho aqui de 1 Coríntios 11, né? Para o nosso benefício. Da gente poder se avaliar, corrigir nossa vida e participar da ceia de forma aceitável a Deus. A gente não vai ler esse trecho agora, ok? Mas a ordem aqui, mais para frente no trecho, ali no versículo 28, é essa, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então tem toda a explicação ali, sei que o trecho é comum, trecho que nós lemos normalmente em quase toda a ceia.
Mas é uma ordem ao autoexame. Mas esse autoexame não significa, como no nosso tempo é muito comum e naquele tempo também, esse autoexame não significa uma introspecção conforme os meus próprios critérios. Porque conforme os meus próprios critérios, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu me sinto bem. E conforme os seus critérios, você normalmente se sente bem. Mas não é conforme esses critérios, certo? Essa introspecção ou auto-julgamento significa, e Paulo encoraja isso no final, e fala assim, ó, se vocês tivessem fazendo isso, Paulo fala inclusive no final do capítulo ali, não seria necessário muitas vezes Deus interferir de maneira a trazer o seu juízo disciplinar na vida daqueles irmãos, porque vocês já estariam se auto-julgando, isso não seria necessário. Mas porque não fazem isso, muitas vezes sofrem consequências que poderiam ser evitadas por um autoexame bíblico. Então, essa introspecção, autojulgamento, significa olhar, não tentando achar em si mesmo, né? Ah, eu me sinto bem, ou eu estou... porque a minha consciência, não, minha consciência pode estar sendo mal educada pela palavra, pode não estar se submetendo à Bíblia, mas significa não significa olhar para si mesmo, de acordo com o contexto da passagem, da própria carta aos Coríntios, eles deveriam estar olhando em volta. Deveriam estar olhando para fora, para os outros. Como que a qualidade do meu relacionamento com meus irmãos em Cristo está. Como é que essa qualidade se encontra diante dos critérios de Deus. E é isso que eles deixaram de fazer. É isso que muitas vezes Paulo levou a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, mostrando que eles não gostavam de fazer isso. Não aceitavam muitas vezes viver dessa forma, não aceitavam muitas vezes nem a autoridade, como a gente vai ver daqui a pouco, do próprio apóstolo Paulo. Então, o ponto aqui é avaliar a si mesmo, a si mesmo ou se auto-julgar, se o seu relacionamento com os seus irmãos da sua igreja, no caso aqui a IBNA, é um relacionamento que é demonstrado pelas marcas do amor bíblico. E esse era o problema, ok? E uma vez que ninguém aqui exerce amor de maneira perfeita, nenhum de nós faz isso, então esse autoexame tem que servir para ajudá-lo a reconhecer, não se, mas como está deixando de amar e como precisa praticar alguma característica do amor como forma de se arrepender e de participar da ceia de maneira digna para você mesmo. Para não trazer sobre a sua vida desde uma participação que não tem sentido, quanto o pior, que pode trazer até um juízo da parte de Deus por menosprezar a instrução do Senhor em relação à nossa vida. Porque os coríntios eram orgulhosos, nós não, só eles. Paulo já sabia dessa resistência que eles teriam em reconhecer a realidade das suas vidas e as mudanças que precisavam fazer, porque o orgulho, ele faz com que a nossa lente de autoexame seja distorcida. Essa distorção ocorre da seguinte forma: é uma visão elevada de nós mesmos, ao mesmo tempo que é uma visão inferior em relação aos outros. Isso distorce a nossa lente de autoexame. Usa as situações a seguir, que vão ser colocadas aí, como uma forma de se autoexaminar diante de Deus. E lembra, olhando para fora, olhando para o relacionamento que nós temos uns para com os outros aqui. Então, essa visão distorcida de se autoexaltar e de olhar para os outros como se eles fossem inferiores, que está lá na carta aos Coríntios, no contexto da ceia, a pessoa então se enxerga como mais digno dos seus irmãos. É o trecho que está relacionado à ceia, né?
Não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, por essa visão distorcida, faziam suas escolhas com base no que acha melhor para si, não naquilo que é melhor em relação aos outros. Porque eu sou uma pessoa importante e os outros não são. Isso é uma forma, é o que acontecia no contexto da ceia. Por isso que Paulo falou, desse jeito aqui, não é a ceia que está sendo celebrada na vida de vocês. Não é. É um ritual vazio, mas não é a ceia. Outro ponto, está lá em Coríntios também, no capítulo 12, se enxerga como possuindo dons e talentos mais dignos do que aqueles que seus irmãos possuem. Então, 1 Coríntios 12, 19 a 21 diz, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. A gente sabe aqui, né? Não temos tempo para isso hoje, mas contexto dos dons espirituais, Deus distribuindo ali conforme o Espírito Santo coordenou tudo certinho, colocando aquele dom naquela pessoa que ele salvou, para que ela fosse útil, necessária dentro do corpo. E o que acontecia é que aquilo que Deus deu como forma de abençoar, de equipar e fazer a igreja cumprir o seu propósito, virou uma disputa. Não, eu tenho um dom, eu tenho uma capacidade melhor que a sua, então em vez de cooperar, eles competiam. Por quê? Porque cada um tinha uma visão exaltada de si mesmo, inferior em relação ao outro. Por isso, tentavam exaltar a si mesmo em relação aos outros, mesmo quando pareciam estar servindo a Deus. Então usavam aquilo de Deus, um dom espiritual, como forma de, olhem para mim, eu quero ser exaltado, porque eu sou, na minha visão, pelo menos eu sou o melhor, eu sou essencial, mais importante do que os outros. Outro ponto aqui, se enxerga como mais digno do que os seus mestres. Isso era um problema grave naquela igreja por causa do orgulho. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento ou prejuízo de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está sendo até irônico aqui na sua colocação, mostrando que a visão daqueles irmãos se perdeu em si mesmo. O que acontece é muito comum no nosso tempo, né? Exaltar certas pessoas porque concorda com elas, ou porque aceita, e as outras não. Então, ficavam trazendo uma divisão, uma coisa podre, ruim ali para dentro do corpo, por causa de preferências pessoais, né? Por isso, eles não seguiam as instruções bíblicas, ou só seguem as que estiverem de acordo com sua visão particular. Então, a própria pessoa se torna o critério de interpretação do que é verdade ou do que não é. Por quê? Porque a visão elevada de si mesmo e inferior em relação aos outros, até aqueles que tinham... Paulo começou aquela igreja, foi jogada fora. Outro critério, se enxerga como mais digno do que os outros pecadores, não é? Então, Paulo teve que escrever desde o primeiro capítulo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vosso chamado à salvação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Interessante, né? Tem mais versículos que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Mas percebe, uma visão. Acabaram de ser salvos e já se achavam como melhores do que os pecadores que cometiam os mesmos pecados. Paulo vai falar isso, inclusive, no capítulo 6, né? Fala assim, ó, vocês cometiam a mesma coisa, pessoal, dessas pessoas que vocês se acham melhor que elas. Mas o que mudou é que Jesus alcançou vocês. E é fácil a gente olhar, e eles tinham essa visão. Por que o Espírito Santo inspirou isso aqui? Porque, de fato, eles achavam que, mesmo tendo sido ensinados de maneira correta, tipo, ele acreditava na eleição, por exemplo, tinha uma doutrina correta, Paulo os ensinou sobre isso. Mas quando eles olhavam para si mesmos, falavam assim, não, mas é que Deus viu algo em mim que é importante para Deus me ter na sua igreja, no seu corpo, no seu reino. Eu tenho um valor. Deve ser por isso que Deus me salvou. Ele já sabia que eu seria um cristão muito bom, por isso que ele me salvou, que é uma outra forma, que está muito popular hoje em dia. Tudo errado. Tudo errado. Paulo falou, olha, entenda, você faz parte daquele grupo de pessoas que, aos olhos do mundo, nos critérios das pessoas que não conhecem a Cristo, você não vale nada. Que bom, porque foi isso que Deus decidiu salvar. Este tipo de pessoa, que nem pode em si mesma se exaltar de coisa nenhuma. Para quê? Para que fique claro, evidente, que Deus, e somente Ele, é exaltado, é digno. Que Ele é glorioso. E que quando Ele aproxima um pecador dele mesmo, então essa pessoa começa a ser melhor. Ele é muito ruim. Eu sei de onde eu vim. Eu lembro. Eu sei de que buraco, de que coisas que eu me meti. E vejo assim, como essas coisas ainda afetam, né, a minha vida. E Deus está mudando, transformando cada dia. Cuidado de achar que você é um padrão, que Deus salvou você por algum tipo de mérito, alguma coisa que você é e faz, que você acredita nisso. Isso não é mentalidade de cristão. Percebe o versículo 30? 30 aqui, 31, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Aí sim, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vai se gloriar, vai manifestar o que, se não for o que você é em Cristo Jesus? Eu não tenho nada para oferecer, a não ser em Cristo Jesus. Não tem nada que eu lembro assim, nossa, que coisa boa que eu fiz para as pessoas, a não ser aquilo que, a partir de Cristo Jesus. A pessoa que se enxerga como mais digna de outros pecadores, por isso que ela acredita que sua visão particular é mais sábia do que as próprias instruções da palavra de Deus.
Cristo, ela fica avaliando, ela fica medindo a palavra, fica medindo os outros, fica medindo a si mesmo, baseado no seu critério. Ela se acha melhor. Agora, percebe esses 2 versículos destacados aqui, né? Esses que estão em negrito. São de máxima importância para a questão da ceia, para a nossa autocompreensão, a compreensão de quem nós somos. Temos que nos enxergar, para que mudanças que a gente precisa fazer sejam feitas. Esses versículos apontam para a essência da nossa nova identidade. Essa nova identidade se estabelece somente a partir do nosso relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Essa nova identidade se desenvolve, os versículos estão falando disso, ela se desenvolve e ela se completa somente a partir de vivermos imitando a Jesus em cada área da vida diária. Porque é dessa forma que nos gloriamos em Deus. O que significa gloriar-se em Deus? Significa mostrar a imagem de Deus sendo exaltada na sua vida. Ao invés de vivermos para mostrar nossa autoimagem pecaminosa às pessoas. É uma coisa ou outra, não tem meio termo, não tem um em cima do muro. Ou eu estou mostrando e você está mostrando, né, a glória do Senhor naquilo que você vive, fala, quer, se mete, suas ações, enfim, ou evita, ou você está mostrando você mesmo. Esses 2 versículos destacados também apontam para o motivo central, para o fundamento de toda a admoestação feita por Paulo aos Coríntios, na situação da ceia do Senhor, lá no capítulo 11, que deveria motivá-los a participar da ceia de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira que aquilo realmente fizesse sentido e contribuísse para a transformação da vida deles. Que houvesse um significado real naquilo que eles estavam participando ali, naquele símbolo de uma realidade verdadeira na vida deles. Então, por isso, em 1 Coríntios 11, 26, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora, o que significa isso? Esse versículo significa que quando você que é cristão, está participando da ceia do Senhor, nesse momento, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, significa que você que é cristão está proclamando, está falando abertamente para você mesmo e para os outros que Jesus Cristo morreu por você. Você está anunciando aquilo que Jesus fez por mim. Eu precisava disso. Eu preciso dessa morte. E dos efeitos dela até eu morrer e ser glorificado e estar no céu com Deus lá. E tudo tem a ver com o que ele fez. Eu estou anunciando nesse momento aqui que eu participo que ele morreu por mim. E que eu estou vivendo como cristão até que ele venha me buscar. É o que você está falando ao participar da ceia. Você que é crente. Então você percebe a importância da ceia do Senhor? Percebe a importância do autoexame como meio de fazer com que você realmente participe de uma ceia real para você e não simplesmente cumpra um ritual sem sentido? Entende por que Paulo disse aos Coríntios que eles não estavam participando da ceia enquanto não corrigissem suas vidas, interrompendo o comportamento egoísta e vivendo em máxima consideração de uns para com os outros no relacionamento com os irmãos ali da sua igreja? Por que isso aqui? Porque o que Jesus fez é verdade e as pessoas estão participando da ceia estão falando assim, ó, é verdade em relação ao que Jesus fez por mim, ele morreu por mim, ele me perdoou.
E eu agora estou vivendo como perdoado, como filho de Deus, nesse mundo todo dia. Então imagina eu participar da ceia, você participar da ceia, que significa isso, você está falando para você e para os outros, que está nessa situação, como alguém pelo qual Cristo morreu, e que você está vivendo de maneira bíblica, em santificação e honra a Deus. Você está proclamando isso ao participar. Sem um autoexame? Não. Sem corrigir a vida? O que significa? Se eu proclamar que estou fazendo isso, mas na verdade não estou, como é que Deus me enxerga? Como é que Deus enxerga você? Como um hipócrita. Como um mentiroso. Então a opção, por isso que a única opção é: examine-se a si mesmo. E assim coma do pão. Dessa forma, sim. Dessa forma, reconhecendo e corrigindo, sim, participe, porque você é parte do que Jesus fez. Que bom. A ceia do Senhor foi estabelecida por Jesus quando ele comemorou sua última Páscoa com seus discípulos, né? Lá em Mateus, tem nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas. A última Páscoa com seus discípulos ali. E nessa ceia, Jesus estabeleceu que o seu sacrifício era a confirmação da nova aliança. O que ele estava para fazer ali, daqui a pouco, de entregar a sua vida na cruz, era o que é necessário para cumprir todo o plano de Deus, para colocar qualquer ser humano que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus, numa aliança nova e eterna com Deus. Era o que Jesus ia fazer ali, que isso seria a confirmação, ratificar, para falar assim, agora essa aliança foi cumprida na vida das pessoas que creem em mim. A antiga aliança que Deus estabeleceu com Israel, a antiga aliança, foi confirmada por meio do sacrifício de um animal inocente, cujo sangue foi aspergido ali sobre o povo. A confirmação dessa aliança, lá em Êxodo 24, de 1 a 8, não sei se eu coloquei aqui. Coloquei principalmente o versículo 7 e 8, né? Mostra isso. Que a característica mais importante dessa antiga aliança, então, é que Deus deu a sua lei ao povo de Israel ali, tinha entregado a sua lei, e a fim de poderem se relacionar com Deus, foi dada a sua lei, e o povo se comprometeu em obedecer. Tudo que o Senhor falou, nós faremos, né? Êxodo 24. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, Moisés leu, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés, para confirmar aquela aliança lá, antiga aliança, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras, do que o Senhor havia escrito e do que eles haviam se comprometido a obedecer. Então, o sangue, né? Ratificou, falou assim, então esse compromisso está estabelecido. E durante a antiga aliança, Deus prometeu que uma nova aliança seria estabelecida. Jeremias 31, né? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Como é que eles anularam a aliança? Porque eles prometeram, eles não cumpriram. A gente vai obedecer tudo. Não obedeceu nada. Anularam minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não vou desenvolver isso aqui, tá bom? Mas cuidado, um parênteses que eu lembrei. Tem pessoas usando esse versículo para falar que ninguém ensinará os outros, querendo afirmar que na igreja a gente não deve mais ensinar uns aos outros. É sério. Não dê risada. Mas é sério. Tem pessoas que se dizem cristãs que estão defendendo esse tipo de bobagem. Fecha parênteses. A diferença em relação à antiga aliança, percebe, é que na nova aliança, a sua palavra não é simplesmente dada a nós, mas implantada em nós. Um cristão, quando você vê no Novo Testamento, é alguém que a palavra de Deus faz parte da vida dele. Ela foi implantada na sua mente, no seu coração, como está aqui. De modo que a gente consiga obedecer de coração. Não como uma simples regra, não como obrigação, mas assim, a pessoa quer, a nova natureza dela deseja viver daquele jeito. Ela não se enxerga com uma cosmovisão diferente do que a Bíblia coloca para nós, com uma lei diferente para viver. Ela não quer usar a Bíblia quando lhe convém, simplesmente. Ela ama a palavra. Ela tem prazer na lei de Deus. Ela quer viver de maneira bíblica e só quer viver dessa forma. Ela quer ser transformada pela palavra. Ela gosta disso. Se a pessoa não gosta disso, ela tem que pensar bem se ela realmente é cristã. Porque um cristão é assim. Ele não vai usar a Bíblia, ele não quer usar a Bíblia para aquilo que ele quer, para aquilo que ele julga conveniente. Ele quer usar a Bíblia porque é a maior necessidade da vida dele. Ele precisa se alimentar e viver e crescer. A Bíblia, a palavra de Deus para ele é tudo, de verdade. Não é o que ele canta de domingo. É o que ele vive de domingo a domingo. É a sua referência. É a sua explicação de vida. É diante da qual ele abaixa a sua crista. Ele abaixa a sua cabeça e se submete. Ele aceita aquilo. A sua esperança está no que Deus escreveu para ele. Ele quer viver assim. Ele não escolhe as suas palavras, o seu comportamento para parecer que está vivendo assim. Ele, de fato, o que não está adequado, ele quer que esteja. Então ele se submete a isso. Ele se submete ao Espírito Santo. Não tem como se submeter ao Espírito Santo sem a palavra do Espírito Santo. Impossível isso. Isso é outra bobagem do nosso tempo. Não existe essa possibilidade. Quem não está vivendo biblicamente, não está vivendo cheio do Espírito Santo. Então essa palavra foi implantada na pessoa. De modo que ela consiga obedecer de coração, demonstrando a realidade de Deus na vida dela. É só dessa forma que é possível. Gloriar-se, né? Mostrar que a glória de Deus está agora transformando, mostrando quem de fato eu sou, em todas as áreas da vida. Não tem área que a Bíblia não toca. Agora, para isso, a característica mais importante, então, da nova aliança, percebe, é que Deus perdoou os nossos pecados. Por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Como forma de todos os povos, não só Israel, mas todos os povos poderem se relacionar com Deus, somente por meio do que Jesus fez. O convite está aberto. Ainda está aberto.
Então Jesus na ceia com os discípulos, está projetado o trecho aí, né? No primeiro dia da festa da Páscoa, dos pães asmos, né? Uma festa era ligada à outra. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. É isso aí, é isso que você disse. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E a gente sabe que dali para frente houve a consumação da traição de Jesus, a sua prisão, seu julgamento falso, sua morte, tudo suportado para podermos dizer hoje aqui, ó, Jesus morreu por mim. E eu estou vivendo baseado na nova vida que eu tenho com Ele. Se fazemos parte, então, da nova aliança, a gente tem que demonstrar que a lei de Deus está em nosso coração, em nossa mente. E por causa disso, nós estamos vivendo segundo essa lei. Não como forma de sermos salvos, mas justamente porque já somos salvos. Se não reconhecermos nossos pecados, não acertarmos a nossa vida perante Deus e os outros, estamos correndo o sério risco do juízo disciplinar de Deus sobre nós, como Paulo colocou lá no final de 1 Coríntios 11. Por causa disso é que as pessoas estavam sofrendo, porque elas não aceitavam que Deus tinha que continuar corrigindo a vida delas. O juízo de Deus é a prova de que Deus considera como muito digno, como real, como sério, o que Jesus fez por nós. Então, viver de modo deliberado ou negligente em relação ao pecado, aos pecados que a gente vai cometendo durante a nossa semana, aí, durante o nosso mês, em relação aos outros, mostra que estamos menosprezando não apenas os irmãos, mas a Cristo Jesus. E Deus jamais deixará essa atitude impune. Deus não pode fazer isso. Senão seria ele participar de uma desvalorização do que Jesus fez por nós. Por isso que Hebreus 10 fala sobre isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, está escrevendo para a igreja, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés.
de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós precisamos pensar na nossa própria vida. Como estou vivendo em relação a Deus? Nos dias em que não estou reunido com meus irmãos da IBNA. Todo dia vivemos na presença de Deus, de maneira consciente ou não, é só ali que a gente vive. Como que eu estou vivendo quando eu não estou aqui? Como estou vivendo em relação a meus irmãos da IBNA, conforme a palavra de Deus me ensina a viver? E como que eu vou corrigir minha vida naquilo que Deus me mostrou? Ou tem me mostrado? Não precisa ser hoje só na ceia, né? Precisamos gastar um tempo pensando nisso. Temos alguns minutos, né? Tem 10 minutos mais ou menos antes do nosso intervalo, não é isso? Gasta um tempo com Deus agora. Pensando nessas perguntas aí. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela preciosidade da tua palavra.
nós temos certeza, ela nos garante, enquanto vamos celebrar a ceia do Senhor, participar da tua mesa, ela nos garante que nós pertencemos ao Senhor, todos nós que um dia confiamos no que Jesus fez por nós, por termos reconhecido que sem o Senhor nós estávamos perdidos nos nossos pecados, julgados e condenados com justiça, pelo que a nossa vida de pecador produziu, pelo insulto perante o Senhor que nós produzimos antes de conhecermos o Senhor Jesus. Por causa dessa verdade, nós queremos te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, e porque o Senhor, junto com o teu perdão na nova aliança, nos colocou no nosso coração a tua palavra, para que a nossa vida refletisse a transformação que ela vai produzindo em nós, e tudo, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente quer, fala, faz, nos alvos que a gente tem para a nossa vida, nas decisões que a gente toma, em como a gente acerta os nossos relacionamentos. E a ceia foi dada justamente nesse contexto, mostrando até mesmo que um traidor estava naquele momento, tendo ali talvez a sua última oportunidade de se arrepender, e decidiu não fazer isso. Se há entre nós, portanto, Deus, alguém que simplesmente pensa sobre si mesmo algo que não corresponde ao que a Bíblia diz sobre a sua situação, que possa se arrepender, possa perceber o que Jesus fez, está disponível o perdão, a lavagem de água pela palavra de Deus, começar uma vida nova, e para nós que conhecemos o Senhor já, nós possamos viver de maneira limpa, mas isso só vai acontecer se a gente continuamente estiver acertando a nossa vida também pela palavra. Então nós pedimos que o Senhor nos conduza dessa forma, que a gente possa participar da ceia do Senhor de maneira a glorificar o Senhor. E não simplesmente fazendo um compromisso aqui de acertar a nossa vida em relação ao Senhor e aos outros, que morre aqui, mas que a gente cumpra esse compromisso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queria chamar aqui para nos auxiliar então o Luciano, o Luque, o Chaim, o Rogério. Na distribuição dos elementos. Continue refletindo na sua vida, aquilo que você tem acertado com Deus, combinado com Ele, como compromisso. Escreva como, anote como você vai fazer as correções necessárias para que sua vida realmente mostre a Cristo Jesus.
Pedir para o Rogério orar, agradecendo pelo que Jesus fez por nós. Deus, bondoso Pai, grato ao Senhor pelo grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós. Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, mesmo nós não merecemos, mesmo nós não temos nada, ó Deus, em nós que fizesse, ó Deus, que pudéssemos fazer para nos aproximarmos do Senhor. O Senhor ainda assim decidiu nos trazer para junto do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela maneira como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos como o Senhor Jesus nos ensinou, a vivermos como o Senhor Jesus nos instruiu, nos mostrou como fazer, a vivermos conforme a tua palavra. Não nos permita, ó Deus, vivermos negligentes, ó Deus, em relação aos nossos pecados, a nossa maneira como viver diante do Senhor. Nos dê a cada dia, ó Pai, a ajuda do teu Santo Espírito, para vivermos como o Senhor quer que a gente viva. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela comunhão que nós temos no Senhor Jesus. Obrigado por podermos estar diante do Senhor e cultuarmos ao Senhor e proclamarmos a tua morte até o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, oro. Amém. Amém. Vamos comer o pão, beber o cálice. Os irmãos vão recolher o cálice. Temos nosso intervalo. Obrigado.